Deus. Lá em Êxodo 20, vai ser no versículo 6. Eu vou ler um pouquinho antes, vou ler do 5 a parte B do 5, tá? É Êxodo 20, versículo 5b até o 6. E aqui ele fala o seguinte: eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam. Versículo 6. Mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha que interessante essa palavra de Deus. Eu creio que todos vocês conhecem, mas sempre é bom recordar, né? Então Deus está no meio das instruções, ele fala isso. Fala, eu sou um Deus zeloso, né? Ou seja, eu gosto que sigam meus mandamentos, né? Que cuida. Por isso que quando eu cuido, né? Aqueles que não querem o meu cuidado, tudo bem, eles vão pagar um preço, né? E ele fala aqui, nos filhos, nos netos e nos bisnetos, vamos dizer assim, 3 gerações, né? E depois é só que tem uma vírgula. Aí ele vai e fala, mas uso da misericórdia até a 1000ª geração. Ou seja, de forma infinita, né? Com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha a importância disso, irmãos. De nós, como família, principalmente como pais e mães, de ensinar os nossos filhos a importância de amar a Deus e guardar os mandamentos de Deus. A importância de eu, como pai, você, como mãe, fazer isso. Porque Deus sabe das nossas misérias, Ele sabe das nossas fraquezas. Mas Ele fala isso, Ele não fala assim, ó, você tem que ser pleno, você não pode cometer nenhum erro, aí eu vou cuidar. Não. Ele fala aqui que Ele age com misericórdia. Mesmo nos nossos pecados, nas nossas falhas, Ele vai agir com misericórdia para aqueles que realmente amam a Ele e buscam guardar os seus mandamentos. Então, como Deus é misericordioso e bondoso. E dentro dos 10 mandamentos, tem um mandamento que todo mundo conhece. Lá no versículo 12, ele vai falar, uma das ordens. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra que te dá o Senhor, teu Deus. A importância de honrar, de cuidar do pai e da mãe. Independente da situação, ainda mais hoje em dia, tem aparecido muitos casos de Alzheimer, né? As pessoas vão esquecendo quem são as pessoas que estão perto dela, começa a agredir. Eu acompanhei um amigo meu, ele é evangélico, mas eu tirei o chapéu para ele, tanto que ele foi assim fiel à mãe dele. A mãe dele deu Alzheimer, já estava bem de idade, 80 e poucos anos, e ela chegou um momento que ela não conhecia ninguém, aí ele ia cuidar dela, ia levar ela para tomar banho, para trocar de roupa, ela chutava ele, tacava a cadeira nele, gritava, pedia socorro. E eu cheguei a ver essa cena, sabe? E a paciência que ele tinha com a mãe dele, né? Aí alguém que estava lá falou, não sei como é que você aguenta isso. Aí ele virou e falou assim, olha, ela aguentou coisa pior de mim. Eu tenho mais do que a obrigação de aguentar e cuidar dela. Ela não sabe o que ela está fazendo. Muitas vezes eu sabia o que eu estava fazendo e ela me amou. Ela não sabe o que ela está fazendo. E eu vou cuidar dela até o final. E isso marcou muito, né? Eu achei interessante isso que ele falou. E ele fez isso, cuidou da mãe dele até o final. Mesmo com as dificuldades, com os problemas. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que não fazem isso, né? Acha mais fácil pôr num asilo, pagar alguém para cuidar, jogar uma enfermeira para cuidar. Então, sim, é complicado, porque a gente tem que buscar viver isso. Mesmo que nas nossas relações familiares, há mágoa, né? Há momentos que nós nos sentimos ofendidos pelos pais ou pelos filhos, né? Principalmente agora o momento falando dos pais. Mas é necessário a gente lutar por nossa família. Porque o demônio, ele quer destruir, não adianta. Eu vejo pessoas às vezes querendo mascarar. Não, quando for pregar, não fica falando de demônio, não sei o quê, bababá. Não tem que falar. Porque ele existe. Ele não é uma invenção da Igreja Católica, não. Ele existe, né? Ele não dorme, ele é espírito, ele fica 24 horas tramando com a sua equipe uma forma de destruir a minha família, a sua família. Por que a família? Porque ele sabe que a família é a base de tudo. Ele sabe o amor de Deus pela família. Ele sabe as instruções de Deus para a família. Por isso Deus fala, honra seu pai e sua mãe. Depois Paulo lá na frente vai falar os deveres do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos com os pais. Essa importância desse núcleo familiar ser um núcleo estabilizado, buscando a Deus. O demônio sabe disso. Por isso que ele ataca as famílias, de várias formas,
né? Através da prostituição, do adultério, através da bebida, da droga, do aborto, entendeu? Então ele faz de tudo, do homossexualismo e por aí vai, ele faz de tudo para tentar destruir a família. Então ele existe, e é isso que ele quer. E é contra isso que nós temos que lutar. Porque muitas vezes eu tenho que lutar realmente contra o meu orgulho, né? Contra a minha falta de paciência, contra, às vezes, o meu jeito muito introvertido ou extrovertido que constrange as pessoas. Mas a maioria da nossa luta também é com o inimigo de Deus, o inimigo da nossa família. E o pior, é um inimigo que conhece muito bem a palavra de Deus. E eu vou ser sincero, provavelmente muito mais do que todos nós. Tanto é que ele conhece que quando ele ousou atentar Jesus lá no deserto, olha o tanto que ele é ousado. Ele teve coragem de tentar o próprio Deus, imagina quanto a nós o que ele não tenta fazer. Ele tentou Jesus lá no deserto com o quê? Às vezes eu fico pensando, ele podia pegar o Jesus estava no deserto, era novo, era jovem, 40 dias ali, sozinho, isolado, com fome. Ele podia ter pegado uma mulher pelada, por exemplo, e colocado na frente dele. Olha aí que beleza, você é novo e tal. O demônio não fez isso. Vocês já pararam para pensar por que ele foi aquelas tentações e não outras? Um exemplo dessa que eu estou dando, por que foi essa? Porque ele sabia que quando Jesus via a pessoa, Jesus olhava no coração da pessoa, dentro da pessoa, quem realmente ela era. Ele não olhava a face, a cara ali. Ele não olhava o corpo. Ele olhava além disso. O olhar de Deus para nós é além daquilo que a gente imagina. E é esse olhar que nós temos que buscar termos dentro da nossa família. Olhar além. Se compadecer do outro. Então, voltando à questão do demônio lá do deserto, ele tentou Jesus com o quê? Com a própria palavra de Deus. Usando a palavra de Deus. Né? E como Jesus replicou a tentação dele? Com a palavra de Deus. A importância, irmãos, de nós termos intimidade com essa palavra de Deus. Eu estou colocando que eu estou com minha Bíblia aqui. A importância de termos intimidade com a palavra do Senhor. Porque no momento da tentação, no momento da dificuldade, no momento da briga, do orgulho, do ódio, do rancor, o Espírito Santo vai me recordar a palavra de Deus. Ele vai abrir a minha mente, ele vai tirar a cegueira da minha visão e falar, não é por aí. Falar, você não está correto. Falar, tenha paciência. Não, olha o que eu falo na palavra, olha a minha palavra, leia, né? Aprenda. Não é momento de falar, há momento de calar, há momento de falar, há momento de baixar a bola, há momento de ser um pouco mais firme, né? Então, a importância da nossa intimidade com a palavra de Deus. Né? Se eu tenho intimidade com a palavra de Deus, eu tenho intimidade com quem? Com o próprio Cristo. Porque João nos ensina no Evangelho e nas cartas dele que Jesus é quem? É a palavra viva de Deus. Né? Então, nós temos intimidade com a palavra de Deus, nós temos intimidade com o próprio Jesus. E isso nos dá a graça de honrar nosso pai e nossa mãe. Isso nos dá a graça de fazer diferença dentro da nossa família. E aí eu quero abrir também, convidar vocês para abrir lá em Efésios 5, Efésios 5, 31, lá no Novo Testamento. Deixa eu abrir aqui. Efésios 5:31, lá página 1502 da Bíblia Ave Maria. Quem tiver com a Bíblia Ave Maria, 1502. Efésios 5:31. Dentro daquela linha que eu já citei, né? Que ele está falando da esposa, do marido, né? Vai falar dos filhos também. Eu acho que é interessante a gente abordar, apesar que você já conhece, mas abordar essa parte também. Paulo, que escreve a carta aos Efésios, ele vai falar assim, lá no capítulo 5, versículo 31. Por isso, o homem deixará... Peraí que o meu óculos... A idade vai chegando, vai chegar mais perto. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois constituirão uma só carne. Lá em Gênesis, Deus fala isso. Esse mistério é grande, quero dizer, com referência a Cristo e à igreja. Em resumo, o que importa é que cada um de vós ame sua mulher como se a si mesmo. E a mulher respeite o seu marido. Muitas vezes, irmãos, a gente vê muito essa situação da própria falta de respeito. Não é só bater, infelizmente, é o cúmulo do absurdo, né? Mas é a forma de falar, de xingar, de tratar, né, de ser ríspido. A gente tem, às vezes, uma tendência de ser bom demais com as pessoas lá de fora, tratar bem, ser educado e tal.
E com os nossos, muitas vezes aqui dentro da nossa casa, é uma patada, é uma palavra que magoa, que machuca, é um grito, né? Mas por que que isso acontece muitas vezes, né? Porque a gente, uma vez eu estava num retiro, eu vi um pregador falando, achei interessante. Quando a gente sai para a rua, a gente coloca máscaras. Então, lá fora, o Marcelo não é o Marcelo de verdade. O Marcelo de verdade, quem conhece é a Tatiane aqui dentro. É os filhos dele, né? Então, o Osmar, o João Barbosa, seja quem for, a sua família conhece quem você é. Porque quando eu chego na minha casa, eu estou na minha casa, eu me sinto à vontade. Então, eu me despojo das máscaras e sou quem realmente eu sou, né? Então, essa é a luta da evangelização dentro da própria família. Porque você não tem máscara, você é do jeito que você é. Eles te conhecem com as suas fraquezas, com seus erros, com o seu amor, com a sua dedicação, com a sua ignorância. A sua família conhece realmente quem você é. E aí eu lembro de uma historinha que fala que a mulher foi para a igreja e aí viu o marido dela lá pregando e tal, e o cara pregava muito bem, bonito e tal, uma retórica que lotava a igreja, aquela coisa toda. E aí terminou a pregação, a mulher veio falar com o padre. Fala assim, padre, eu posso morar aqui na igreja? Aí o padre, muito bom, né, assim, inocente, falou, claro, minha filha, a porta de Deus está aberta para todo mundo, a casa de Deus é para todo mundo, você pode ficar à vontade. Mas para ele estava pensando que ela queria ficar mais tempo lá, né, e tudo, falou, aqui você pode ficar à vontade, sua casa, a casa de Deus é sua casa, você é filha de Deus. Aí passou uma semana, de repente, encosta um caminhão lá na porta da igreja, um caminhão de mudança. Aí o pessoal começa a descer fogão, cama, sofá, uns 2 cachorrinhos, um papagaio, um periquito. Aí o padre vem correndo, fala, o que é isso? O que está acontecendo? Aí vem essa mulher falar com ele, não, padre, eu pedi para o senhor morar aqui, o senhor deixou eu morar. Falei, não, minha filha, mas morar que eu quis falar assim, a casa de Deus, é sua casa, você pode vir, mas não mudar com as suas coisas para cá. Mas por que você está fazendo isso? Fala, não, padre, porque eu vim aqui ver uma pregação do meu marido e eu quero morar aqui para viver com esse marido que eu vi fazendo a pregação, não com o que mora lá em casa. Então isso é muito forte. Aí entra no que o Osmar falou na reflexão do evangelho, né? É muito fácil eu falar. Agora, fazer, seguir realmente, não é fácil. Mas não é impossível. É possível. Sozinho, impossível. Mas com a graça do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos, irmãos. O Espírito pode nos dar essa graça. A nós, homens, principalmente, que geralmente somos a parte um pouco mais ignorante, mais orgulhosa, né? Nós podemos pedir a graça do Espírito Santo para transformar o nosso jeito de ser, para nos ajudar a conduzir a nossa família, para nos ajudar realmente a ser homens de Deus. Assim como a mulher pode clamar o Espírito Santo para dar sabedoria a ela. Sabedoria de, no momento certo, saber o que falar, como falar. Eu vejo assim que como a maior intermediadora de conflitos que existe, a profissional, independente da formação dela, é a mulher. A mulher dentro de casa ela é fundamental para intermediar as coisas. E ela, antigamente ela sabia fazer isso muito melhor, porque ela se dedicava à família, né? Hoje ela tem que trabalhar. Então ela conseguia mediar esses conflitos, sabia como resolver essas questões. E nós, homens, juntos com as mulheres, nós temos que pedir a graça do Espírito Santo para não desistir. Porque muitas vezes a gente quer desistir. Muitas vezes a gente cansa. Muitas vezes a palavra que vai falando, que vai ferindo, vai crescendo a mágoa no coração, vai aumentando. E às vezes chega um momento que não dá mais. E se continua dessa forma, chega na base da agressão, né? E os nossos filhos também veem aquela situação, vê um pai desrespeitando a mãe, ou a mãe desrespeitando o pai, e eles vão pensar, mas por que eu tenho que respeitar? Eles não se respeitam, né? E desde criancinha os filhos percebem, viu? Eles percebem tudo que acontece na nossa casa. Mas aí nós temos o dever de mostrar que a graça de Deus impera, pode imperar, pode transformar. E aí Paulo vai falar isso para os filhos. O dever depois continua lá no capítulo 6, eu não vou ler, você já conhece. Ele fala do dever dos filhos de obedecer o pai, a mãe. Fala de novo lá do mandamento de honrar pai e mãe. Ele fala de toda dessa situação. E no versículo 4, capítulo 6, versículo 4, ele fala algo interessantíssimo. Ele fala assim, pais, não exaspereis vossos filhos. Pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Isso é muito importante. Mas às vezes você pode falar assim, não, Marcelo, você fala isso que seus filhos é fácil. Você fala que tem que ir na igreja, eles vão. Você fala que tem que rezar o texto, eles vão rezar. Quero ver se você tivesse um filho igual o meu, adolescente, que estuda lá no UFG,
que tá lá com os amiguinhos dele lá, sabe-se lá fazendo o quê, estudando esoterismo, falando sobre o Pai Sol, a Mãe Lua e tal, e fumando às vezes uma maconha. Quero ver você falar para ele, para ensinar os caminhos de Deus. Aí, meu irmão, eu falo para você o seguinte, o maior ensinamento não é pela boca, é através do exemplo. É através do exemplo. De você realmente mostrar como é ser um homem ou uma mulher de Deus. Por mais que ele esteja rebelde, esteja revoltado, não perder a esperança. Grudar com o Senhor na oração e saber dar o testemunho da graça de Deus. Né? Claro, ter o pulso firme quando precisar, mas saber mostrar para o seu filho, para sua filha, que existe um Deus, que ele ama ela, ama ele da forma que ele é, e que um dia ele vai conseguir entender isso. E às vezes você pode até falar o seu testemunho. Falar, eu também não gostava, eu também não acreditava. Mas Deus tocou meu coração e me transformou. E ele vai transformar você também. Porque às vezes chega um momento que a gente cansa. Eu via situações assim de muitas mães, que às vezes no interior a gente ia pregar, vinha conversar com os filhos usuários de droga há muitos anos, e família assim, que você via parecer totalmente estruturada. De coordenadores de grupo, de pessoas que coordenavam igrejas do interior, de pessoas que se olhavam assim e falavam, nossa, eu quero ser igual essa pessoa. E aí, às vezes, a gente ia lá pregar um retiro e depois a pessoa vinha partilhar o que ela estava passando. Falando, nossa, eu evangelizo lá fora, mas eu não dei conta de evangelizar minha casa. Nossa, minha filha anda aqui como se fosse uma prostituta aqui da cidade. Nossa, uma mulher uma vez me falou, fiquei assim, meu coração compadeceu tanto dela. Eu lembro que eu tinha casado tinha pouco tempo, tinha 1 ano e pouco de casado na época. E aí, hoje já tem 18 anos que eu tô junto com a Tatiane, e a gente de casado tem 12 anos. E na época, ela veio falar para mim, falou, olha, o que que eu faço? Eu tinha 1 ano de casado, estava em lua de mel, né? O que que eu faço? Porque meu marido, ele fala para mim que ele não me quer mais. Tem um prostíbulo aqui da cidade, ele vive lá. Aí ele pega as prostitutas, sai andando com ela na cidade, nos bares, e todo mundo sabe quem sou eu, quem é ele. Sai de mãos dadas, abraçada, e eu tô morrendo de vergonha, eu não sei o que que eu faço. Eu confesso que eu tenho vontade de tirar a minha vida, né? E aí o que que eu fiz? Eu pedi a graça do Espírito, né? E o Espírito Santo me deu sabedoria para orientar ela naquele momento. Eu fiquei muito compadecido, né? Porque a situação é muito difícil. E ela passando por aquilo, por aquela humilhação, e ela virar e falar assim, eu não quero desistir da minha família. Eu quero realmente resgatar minha família. Eu quero achar um jeito de trazer meu marido para casa, né? Então, isso é ser cristão. É confiar na graça de Deus. Porque o meu potencial, o seu potencial pode ser muito fraco. Mas o poder de Deus, nada pode superar. A graça de Deus, nada pode superar. Só que o tempo de Deus é o melhor tempo. O que acontece é que a gente quer que Deus faça uma graça na nossa vida, na minha família, no meu casamento, agora, hoje. No máximo, quando eu terminar a novena. Eu vou fazer uma novena aqui de 9 dias, terminar essa novena, essa bênção tem que chegar na minha casa. E não é assim. Porque aí a gente pensa que a gente manda em Deus. Mas nós somos os filhos de Deus. E o pai, vocês que são pais e mães, aqueles que não são, que serão um dia, vão saber, que o pai e a mãe, ele sabe muito bem aquilo que é melhor para o filho. Principalmente o pai e a mãe unidos em Deus. A gente sabe o que é melhor para o nosso filho. Se o seu filho tem diabetes, se você sabe que ele vai tomar um sorvete e ele corre o risco de ter uma crise de diabético e ir para o hospital, você vai dar esse sorvete para ele? Você não vai. Ele vai chorar, vai espernear lá no shopping, eu quero, eu quero, eu quero. E a pessoa, às vezes, ele para se ver livre, mesmo sabendo que vai fazer mal, com vergonha, fala, não, toma esse sorvete, pronto, para de chorar. E o outro pai está ali com a mesma situação, fala, não, eu não vou dar. E o filho chora, esperneia, e vira para lá, vira para cá, o povo fica te olhando, e você fica firme, não, eu não vou te dar. Como o pai e a mãe foi melhor nessa situação? Pela lógica humana, claro, o que é atender o desejo do filho, tadinho, queria tomar um sorvete, o que custa, não custava nada. Mas pela ótica mesmo divina e lógica, foi aquele que recusou a dar para ele naquele momento. Porque ele sabia que se ele desse aquele sorvete, ele tinha o risco de ir com o filho dele para o hospital. E talvez até perder a vida do filho dele. Então ele estava fazendo aquilo que parecia ser ruim, mas que lá no futuro o filho dele ia ver que foi a melhor coisa, a melhor opção que o pai dele fez para ele. Aí agora falando, agora eu lembrei de um testemunho, de uma pregação que eu fiz no interior, que veio um pai me procurar, que ele não se perdoava. Por quê? Porque o filho dele queria muito uma moto. Queria muito, muito. E com 17 anos ele queria essa moto, falou, não, pai, logo eu tenho 18, eu tiro carteira, eu sei andar, que no interior não tem isso e tal.
E o filho dele insistindo, aí para se ver livre dessa cobrança, ele deu essa moto pro filho dele. Uma semana depois, o que aconteceu? O filho dele bateu a moto na rodovia e morreu na hora. Esse pai foi procurar na pregação, ele estava arrasado, ele estava acabado, esse pai. Já tinha um tempo, mas ele estava acabado. Ele não se perdoava, ele virava para mim e falava assim, eu matei meu filho. Não era a hora, não precisava, eu dei aquilo para ficar livre da cobrança dele. Mas eu devia ter sido mais firme, ter esperado ele ter mais experiência. Então, assim, é uma dor muito grande, né? Então, o pai, o nosso pai, Deus, ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes ele sabe que se ele te der aquela benção agora, se ele fizer aquilo que você quer agora, 99% das vezes você vai virar as costas junto com a sua família e vai sair da casa de Deus, vai virar as costas para Deus, porque você não está preparado para receber aquela benção. E às vezes aquela benção que você acha que para você que é uma benção, pode ser uma maldição na sua vida. Porque muitas vezes existem situações que aparecem na sua vida que parece algo bom, que se eu não tiver intimidade com Deus, se eu não orar a Deus para ele me mostrar o que realmente é aquilo na minha vida, corro o risco de estar entrando na maior furada da minha vida. Corro o risco de estar entrando num caminho que vai destruir minha família lá no futuro. Por isso a importância dessa intimidade. Porque a gente, como cristão, nós como cristãos, temos que ter essa intimidade com o Senhor para tomar as decisões com sabedoria. Lá em Coríntios, a gente vai aprender que tem vários dons do Espírito Santo, né? Dentre eles, tem um dom que eu acho muito importante, que chama o dom do discernimento dos espíritos. Não sei se todos vocês conhecem, sabem qual é esse dom, mas resumidamente, bem resumidamente, porque esse dom é uma pregação de 1 hora sobre isso, o dom de discernimento dos espíritos é a graça que o Espírito Santo te dá de você saber discernir aquilo que é seu, que é sua vontade, aquilo que é vontade do demônio, do inimigo, e aquilo que é a vontade de Deus. Então, o dom do Espírito Santo, do discernimento dos espíritos, ele te dá esses 3 caminhos, ele te mostra aquilo que você está fazendo, aquilo é eu que quero, é Deus que quer ou é o demônio que quer? Né? E esse dom, quando você está unido com o Espírito Santo, ele te ajuda muito. E eu não sei se vai dar tempo, mas eu também tenho um outro testemunho sobre isso, uma situação que eu achei que era uma bênção. Era um momento que eu e minha esposa, a gente tinha pouco tempo de casado, passamos muita dificuldade financeira, e apareceu uma proposta que a priori parece assim, nossa, Deus atendeu minhas preces. Nossa, meu salário aqui vai quadruplicar, olha a bênção que está aparecendo na minha vida. E aí, mas na hora eu não falei, perdi um tempo para dar resposta. Quando eu fui falar com minha esposa, falei para nossa, meu bem, não vou entrar em detalhes porque ele é grande. Eu falei, não, bem, Deus ouviu nossas preces, a oportunidade, Deus está abençoando. E ela muito sabe, como as mulheres são, né, muitas vezes sábias demais. E ela virou para mim e falou assim, meu bem, mas vamos rezar? Vamos orar a Deus para saber se é de Deus isso? E eu fiquei bravo, né? Falei, mas é claro, você ainda tem dúvida? Nós não estamos passando dificuldade, não estamos pedindo para Deus abençoar. Olha aí, Deus abençoando e tal, esse dinheiro vai ser muito bom, eu vou finalmente poder ter meu escritório, vou entrar de sociedade e tal, só tem que fazer isso, isso e aquilo. Mas aí ela me convenceu. Eu falei, não, aí eu parei para pensar, o Espírito Santo falou no meu coração, eu falei, escuta ela. Eu falei, não, meu bem, você tem razão, vamos orar. E nós fomos orar a Deus naquela madrugada. E o que Deus falou para mim e para ela? Não sou eu que estou te dando isso. Não aceite, diga não. Nossa, e aí eu falei, não é possível que Deus está falando isso, deve ser o diabo, não acredito, vamos orar mais e orando, e a mesma coisa, Deus falando no meu coração que não. E aí eu fui lá, marquei era um político famoso na época, um deputado estadual, que eu acho que ninguém de vocês conhece, ele não é da igreja, e ele queria que eu fosse trabalhar com ele, e aí a hora que eu cheguei lá no gabinete dele, ele marcou 8 horas da noite, você vê tanto que a conversa era 8 horas da noite, a hora que eu conversei com ele, isso há muitos anos atrás. E aí ele já contava que eu ia estar com ele na equipe. E começou a me contar como é que era a forma dele fazer a política, né? Que inclusive eu fiz questão de esquecer, porque era algo muito podre. E aí eu virei para ele e falei, fulano, não, peraí, antes de você continuar, deixa eu te falar, eu não vou aceitar a proposta. Ele não acreditou. Ele falou, que é isso? Você ficou louco? Não, mas é por causa do salário, eu dobro o seu salário. Não sei o que lá, o escritório que nós vamos abrir, vai pôr no seu nome, é bom, não sei o que lá. Eu falei, não, eu não tenho interesse. Aí ele ficou bravo e tal, aquela coisa toda, falando, não, vocês que é da igreja, vocês é besta demais, vocês rasgam dinheiro. E aí eu sei que depois, no outro dia, sem mentira nenhuma, no outro dia, minha chefe me chamou lá na sala dela. Eu já era concursado, eu sou concursado, servidor concursado. E aí eu pensei, ixi, será que eu fiz alguma coisa, né? A gente, às vezes, né, só espera coisa ruim, de onde a gente não sabe, né?
E aí ela virou para mim e falou assim, Marcelo, abriu uma seleção aqui para um cargo de assessor jurídico, é um cargo em comissão, eu sou concursado, um cargo secretário. E aí ela mostrou para mim uma pilha de currículo, assim, eu tô com essa pilha de currículo aqui, mas desde ontem à noite, a hora que eu fui dormir, não sai seu nome da minha cabeça, não sai. E aí hoje eu vim para cá, olhei, aí cheguei aqui, olhei esses currículos, fiquei pensando, falei, nossa, para que eu vou pegar alguém de fora? Eu posso dar oportunidade para o Marcelo que está aqui, ele é bacharel em Direito, é da minha confiança. Aí eu resolvi te dar essa oportunidade, eu quero te convidar para ser esse assessor jurídico aqui e tal, você aceita? E aí eu lembro assim que eu não acreditei, né? Sabe quando você não acredita? Tanto é que quando eu falei para ela, mas doutora, não, eu vou pensar, só um minutinho, eu penso e falo para a senhora. Ela ficou meio olhando assim, falou, então tá bom. Aí eu saí da sala dela, liguei para minha esposa e falei, e ela falou, olha aí, é isso aí. É a resposta que Deus falou ontem, que você ia falar não, e ele abriu outra porta. Isso sim é de Deus, é da forma correta, da forma lícita. Pode voltar lá e aceitar. Eu corri lá e falei, não, doutor, eu aceito, né? Isso abriu as portas para nós, muita coisa mudou. Então, irmãos, parecia que era uma bênção. Parecia que aquilo primeiramente que veio, aquele convite inicial, parecia que era algo que eu orei em mim. Mas depois, em oração, com o tempo, Deus me revelou que aquilo ia me afastar de Deus. Ia me afastar das minhas pregações, daquela primeira proposta daquele político. Com o tempo, meu tempo ia ficar totalmente ligado a ele, porque ele queria que eu fosse tipo um braço direito dele, estivesse sempre com ele. E aí ia começar a viajar, ia começar a afastar da igreja, afastar da minha família, da minha esposa. E aí o caminho, talvez, vocês sabem aonde poderia dar, né? Então, por isso a gente precisa ter esse discernimento, para a gente não desistir da nossa família. Porque vai ter momentos que você fala, não, você vai olhar e fala, não tem mais solução. Não, não tem mais jeito. Não, não dá. E aí é a hora que a gente tem que clamar o Espírito, clamar a Deus, que aí ele vai falar assim, dá sim. Mas não do seu jeito, não pelo seu caminho, pelo meu caminho. E o porquê que nós temos essa dificuldade de orar a Deus para perguntar para ele o que ele quer de nós? Porque muitas vezes a gente quer só que Deus fale aquilo que nós queremos ouvir. E 99% das vezes não vai acontecer isso. Ele não vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar aquilo que é o melhor para você. E nem sempre aquilo que na hora ele vai ver que é melhor para você, naquela hora você não vai conseguir ver que é melhor para você. Por isso que eu sempre falo no Seminário 4, quando a gente prega na Renovação Carismática, Seminário 4 fala da autoridade espiritual, um dos temas, ele abrange o seguinte, que nós temos que pedir a graça de sonhar os sonhos de Deus para nós. E adaptando para essa pregação, nós temos que pedir a graça ao Espírito Santo de sonhar os sonhos de Deus para a nossa família. Muitas vezes eu tenho planos, tenho sonhos, mas você já se perguntou se realmente é aquilo que Deus quer para você? Quantas vezes eu quis pedir exoneração do meu cargo lá para abrir meu escritório de advocacia? Quantas vezes? Eu já cheguei a preencher meu pedido, cheguei a registrar e entregar. Na época, um promotor amigo meu viu e falou, você ficou louco, você não vai fazer isso não. Você não vai fazer isso, você não vai fazer isso. Tal. Quantas vezes? Porque eu queria, foi aprovado na OAB, eu falei, não, vou abrir meu escritório, vou investir na minha profissão. Tanto é que eu rezei na época para fazer a prova do OAB, né? Tudo, Deus me deu a direção, mas eu não posso advogar porque eu sou servidor do Ministério Público e a gente não pode advogar. Eu insisti isso durante muito tempo, até que com a experiência da vida de oração, eu percebi, falei, não, Deus não quer isso para mim agora. Não que ele não me quer como advogado porque é ruim, não é isso. Advogado é uma profissão nobre, mas não é vontade de Deus. Então, alguma coisa ele ainda quer para mim lá onde eu estou no meu serviço. Alguma missão ele tem para mim, que eu não me foi revelada ainda. E eu tive essa consciência em oração, que alguma coisa ele quer que eu faça lá ainda. Mas isso significa que é uma coisa grandiosa, algo... não, às vezes é uma coisinha pequena. Às vezes é conseguir levar a palavra de Deus para o coração de uma pessoa lá da cozinheira, né, da faxineira, eu não sei. Algum plano ele tem. Se ele ainda não permitiu que eu saia lá, é porque alguma coisa ele tem para mim que eu não conheço. Então, por isso que eu tenho que desejar sonhar os sonhos de Deus para mim, e não somente os meus sonhos. Apresentar os meus sonhos, as minhas vontades, mas sempre falar como Jesus falou lá na cruz. Aliás, antes da cruz, né, lá no Monte Calvário. Ele virou e falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Por isso, irmãos, muitas vezes as nossas famílias acabam porque nós fazemos a nossa vontade, não a vontade de Deus. Nós sonhamos os nossos sonhos apenas, não os sonhos de Deus. Nós queremos que aconteça aquilo que eu desejo que aconteça. E dentro de uma família, muitas vezes eu tenho que abrir mão da minha vontade, daquilo que eu quero, daquele projeto, para fazer isso depois.
ou por amor àquela outra pessoa naquele momento. Isso é importante, isso é necessário. E para a gente caminhar para finalizar a nossa pregação, eu quero falar em Efésios 4, para a gente finalizar aqui, logo à frente de Efésios 4. Efésios 4. É para trás, uma página para trás aqui. Ó. Efésios 4, 25 aqui. Acho que não vai dar para ler tudo. Mas vocês anotam, se puder anotar, ele é algo interessante, onde que fala do exercício das virtudes. Que é outra coisa que nós devemos buscar. O exercício das virtudes, para a gente conseguir lutar contra os desafios, contra todos os ataques à nossa família. Ser homens e mulheres virtuosos. E eu não dava importância para isso muito. Eu achava assim que passava a ler a palavra de Deus, era suficiente, rezar um pouco, rezar um terço, tá passando de bom, muita gente não faz isso, pensava assim. Mas não é assim que funciona. Né? Deus deseja mais de nós. Então, Deus deseja que nós exercemos as virtudes. Então, eu comecei a dar mais importância a isso quando eu fiz um retiro lá na comunidade Luz da Vida, um retiro que chama o Progresso da Via Espiritual. Eu não sei se alguém que já fez retiro ou já ouviu falar, tem um livro do Garrigo Lagrange que fala as 3 vias. Ele é fininho, eu tenho ele também. Muito bom. Ele vai nos ensinar, e isso é um ensinamento da igreja, lá da década de 40, 30, mais ou menos por aí. Era um ensinamento que era ensinado aos mosteiros, né? Aos padres, aos iniciantes. Isso era ensinado na época. E aí foi esquecendo, foi deixando. Que é onde que a igreja ensina que nós, na vida cristã, nós temos 3 caminhos, mas não caminhos distintos. 3, vamos dizer, fases da vida cristã. Aí ela fala que a via purgativa, né, a via iluminativa e a via unitiva. Né? Então, dentro disso, você estuda a importância de como vencer a via purgativa, né, de se purgar, se purificar, como saber onde que você está nela para você conseguir para uma via iluminativa, que é onde Deus vai te iluminar, mostrar as coisas, e até você chegar ao momento da via unitiva, que é o momento onde todos os santos chegaram, né, aqui na Terra, da união plena com Deus, né, de poder contemplar verdadeiramente a Deus. E esse estudo é interessante porque ele nos ajuda a aplicar isso na nossa vida. E dentro dele fala sobre a importância das virtudes. E Paulo aqui fala dessa importância das virtudes. Ele fala da importância da gente renunciar à mentira, né? Esperar a pessoa falar para depois você falar. Ele fala disso aqui também. Mesmo com raiva, não peca, né? O que é muito difícil para quem... Não sei se vocês conhecem a doutrina dos temperamentos. Eu tenho um temperamento colérico. O temperamento colérico, ele tem um ímpeto de agir na cólera, no impulso. E isso a gente, como cristão, deixar o nosso temperamento controlado pelo Espírito Santo, nós temos que aprender a controlar esse impulso. A esperar antes de falar, pensar 2 vezes, porque às vezes a palavra machuca muito mais que um tapa. Inclusive, quero deixar outra indicação de outro livro, aqui eu estou indicando livro demais, né? Mas assim, depois qualquer coisa eu mando para o WhatsApp do seu Osmar, os nomes ou a foto das capas, se alguém tiver interesse, tá, seu Osmar, de adquirir. Um livro que chama Temperamento Controlado pelo Espírito, muito bom, do missionário americano, interessantíssimo. Lá na Sagrada Família tinha ele. Então, ele mostra os temperamentos como eles são, sem o Espírito Santo e com o Espírito Santo. Lá fala dos temperamentos, que é o colérico, o sanguíneo, o fleumático, o melancólico, né? E a mistura dos temperamentos, né? Que está dentro de cada um de nós. E depois tem outro livro mais abrangente, que aí eu acho que no caso de vocês era mais importante, tá? Que fala dos temperamentos no relacionamento familiar, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a esposa, com o marido, abrange tudo, sabe? É interessante. Que chama assim, Como Agimos, Porque Agimos. Muito bom o livro também, ele é mais grosso. Inclusive eu tenho ele em PDF, se tiver interesse também pode falar que a gente disponibiliza quem gosta de fazer leitura digital. Então, as virtudes, para a gente estar caminhando para finalizar aqui, as virtudes onde Paulo está falando para nós, é fundamental para quê? Para a gente poder vencer, principalmente aquilo que era velho. Porque eu tenho certeza que lá, se a gente olhar para o nosso passado lá atrás, muita coisa a gente fez, a gente arrepende. Mas vira e mexe, aquele passado sujo lá atrás, de vez em quando ele bate na porta. E eu tenho certeza que bate, porque bate na minha. Provavelmente bate na de vocês também. Aquela vontade de fazer aquilo que você fazia e não pode mais, de querer ir frequentar um lugar que você sabe que não é mais um lugar de pessoas cristãs frequentarem. E para mim vencer isso é através da virtude, ser um homem ou uma mulher virtuoso. Saber falar não, dizer não, cortar o mal pela raiz. Né? Então, para a gente conseguir não desistir da nossa família, ver a nossa família como bem maior, só pela graça do Espírito Santo.
E aí eu finalizo aqui falando de São João Paulo II, quando ele fez escrever a Carta para as Famílias, lá em 94, o que ele define assim, numa frase pequena, o que a família é em si, a família? É o santuário da vida. E a vida é graça de Deus. E o demônio não quer a vida, ele quer a morte. Tanto é que ele tentou Adão e Eva para acontecer o quê? Para a morte entrar no mundo. Então, por isso que ele ataca a família, porque ele sabe disso, que a família era o santuário da vida. É aonde Deus escolheu para o poder, para a graça dele, entrar em todos os lares, entrar e esparramar pelo mundo inteiro. E aí, rapidamente, finalizando com o meu testemunho, falando que a minha vida tem tudo a ver com esse tema, o tempo aí já estourou o tempo? Como é que tá aí o anfitrião? Me fala, como é que é o tempo? Mas dá mais um tempo? Tá, então dá para finalizar com o testemunho. Muitos anos atrás, igual eu falei para você, meu temperamento colérico, o temperamento colérico é um temperamento interessante. Se ele for conduzido pelo Espírito, ele pode fazer coisas extraordinárias em prol da graça de Deus. Mas se ele não for uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, ele pode machucar em muitas pessoas e fazer muita coisa ruim. O colérico ele tem uma tendência a ser uma pessoa fria, né? Uma pessoa que não tem compaixão das outras pessoas. Tá vendo alguém aqui, igual lá na parábola do bom samaritano, tem aquele que passou direto, olhou, fingiu que nem viu. Com certeza o temperamento era colérico. Tá nem aí, não se compadece, né? Isso quem não deixa o Espírito Santo controlar. Mas o colérico também, os grandes líderes da humanidade tinham um temperamento colérico, né? Os grandes líderes, com grande retórica, né? O temperamento colérico sanguíneo. Mas quando ele não deixa a graça de Deus, ele é uma pessoa muito difícil. E eu namorava a Tatiana, conhecia ela nova, conheci ela, Tatiana, acho que ela tinha 17 anos, salvo engano. E a gente namorando e tudo, e ela fleumática, né? Então, os fleumáticos toleram mais os coléricos. E tudo, e a gente namorando, foi namorando, e eu era uma pessoa assim, que eu virava pra ela e falava assim, nós estamos namorando, mas não vamos casar, não. Nem, eu não quero saber de casar, não. Deus me livre sem de casamento, de família, eu tô fora. Porque eu tive um exemplo dentro da minha casa, eu nem culpo eles, não culpo meu pai e minha mãe de jeito nenhum, eles não tiveram oportunidade com Deus igual eu tive, né? Então, assim, era muita briga dentro da minha casa, meus pais bebiam muito, final de semana, era festa, aquela coisa toda, e bebida, e aí os dois brigavam muito, eu separava briga com 8, 9 anos de idade, você vê que eu lembro até hoje, eu separava a briga dos meus pais, lembro uma vez meu pai estava operado, tinha tirado o apêndice, minha mãe bêbada, e foi chutar a cirurgia dele, eu fui segurar. Nossa, são lembranças assim, terríveis. Tanto é que a bebida alcoólica, cerveja, eu não gosto nem do cheiro. Porque eu peguei birra disso, sabe? Porque eu vi o efeito que fez dentro da minha casa. Então eu falava isso pra Tatiana, eu falava, não quero saber de família não. Família pra mim, Deus me livre. Eu falava, família, na minha visão, é uma desgraça. Eu não quero saber de família, não. Não quero ter filho para viver o que eu vivi de jeito nenhum. E isso foi vários anos namorando com ela e falando isso, né? E ao mesmo tempo eu amava ela, gostava, mas eu era muito rude, tratava mal, né? E aí eu lembro que muita gente falava para ela, falava, não, larga esse cara, não, você não tem futuro com esse cara, não. Aí ele não quer casar, para que você tá namorando com ele? Não, esse cara te faz sofrer, não, esse cara não presta. Não, pau que nasce torto, até a cinza é torta, não presta não. E tal. Todo mundo falava isso para ela, tudo quanto é lugar. Mas ela acreditava. Ela rezava, eu lembro que ela falava que eu participei da igreja há muito tempo, depois afastei, quando eu conheci ela eu estava afastado. Aí quando ela falava para mim que tinha ido na missa, que estava rezando para mim, eu ficava bravo demais. Nossa, eu ficava um bicho. Até a minha cunhada uma vez virou para mim e falou, nossa, mas você tem cara de pregador. Nossa, pra que ela falou isso? Eu xinguei ela toda. Falei, que pregador o quê? Você tá. Sou pior de igreja, não, sei o que lá, acabei com ela, sabe? Aí você vê como a gente, né, ignorância. E aí, olha que acabei virando pregador, né? E a Tatiana insistindo. Aí ela percebeu que falar ia ser pior. Então ela começou a orar em silêncio, junto com a minha mãe, orando, pedindo a graça de Deus, a conversão, a experiência, uma experiência profunda, porque eu já tinha sido de igreja, era catequista, vicentino, muitos anos. Mas eu acabei, não tive uma conversão verdadeira. E isso acontece muito. A gente às vezes está ali. Eu mesmo ia para os encontros das igrejas por causa das meninas. Tava nem aí, não tava lá por causa de Deus, não. Na época, né? Era um jovem que eu ia lá por causa das mulheres, não ia por causa de Deus, não. Mas aí ela continuou orando, orando e pedindo a Deus, até que Deus ouviu as preces dela. E aí eu tive uma experiência profunda com Deus, que é um testemunho para outra pregação. Eu gosto de falar quando eu vou pregar sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Eu falo que eu tive uma experiência extraordinária com o Espírito Santo de Deus.
Porque há vários tipos de experiência com Deus, né? Nem sempre vai ser extraordinário. O que é uma experiência extraordinária? É algo que às vezes se materializa, que você sente na pele, no corpo, na presença, né? Alguma situação fora do normal. Né? Nem todo mundo vai ter isso, porque às vezes não precisa. No meu caso, eu precisava, porque a minha incredulidade era tão grande que se não fosse da forma que foi, eu não deixava o Espírito Santo tocar meu coração. Ia ficar fechado. E Deus não arromba o coração. Eu costumo falar que o nosso coração tem a maçaneta só do lado de dentro. Só eu tenho o poder de abrir meu coração para o que seja, o bem, para o mal. Mas ninguém, principalmente Deus, ele não vai chegar lá e bater o pé e entrar no seu coração, não. Ele vai bater, eis que estou à porta e bato, e vai esperar você abrir. Se você abrir, ele vai entrar e vai transformar a sua vida. E assim foi. E Deus me deu essa graça, sabe? Eu tive a graça realmente de deixar para trás aquele homem velho e virar um homem novo, de buscar a Deus, de ver a importância de se entregar de verdade para Deus. Porque eu gostava de fazer mais ou menos, achava que estava bom, que o que eu fazia era bom, porque nem todo mundo faz isso aqui mesmo, tá bom, já estou aqui, reza um texto, faz um trenzinho, tá passando de bom. Mas não, eu percebi que Deus quer mais. Não porque ele precisa de nós, porque nós precisamos mais e mais de Deus para conseguir transformar o nosso eu. Então, eu sempre costumo falar, até hoje eu estou em conversão, até hoje eu estou em transformação. E aí, depois, algumas pessoas veio falar mesmo, falar, ó, pra Tatiana, falar, nossa, eu falei para você largar ele, todo, e aí ela insistiu, rezou, nós casamos, em um ano a gente ficou noivo, casou, e aí nós estamos juntos já há 18 anos, temos 3 filhos, 4 com um está lá no céu, temos 3 filhos e pretendemos ter mais filhos, com a graça de Deus, né? Não temos uma vida luxuosa, perfeita, nas nossas limitações, mas graças a Deus não temos o que reclamar, né? Por isso que eu falo, não desisti, ela não desistiu. Ela acreditava que Deus podia dar essa graça da gente ter uma família junto, né, de sermos um casal, de buscar a Deus, de levar os nossos filhos ao caminho do Senhor. E Deus ouviu e recompensou esse sacrifício dela. Quantas noites chorando, quantas noites ela indo para as vigílias, jejuando, quantas vezes. E Deus honrou a fé dela, sabe, o sacrifício dela. Então, irmãos, muitas vezes aquele pau que fala que pau que nasce torto até a cinza torta, aquilo é o ditado mais mentiroso que existe. Porque Deus consegue dar jeito em tudo. Depende de mim, depende de você, depende da minha perseverança, depende da minha fé, da minha coragem, da minha obediência. Ele pode transformar. Aquela pessoa que você pensa ali da sua família, porque às vezes a gente fala família, a gente pensa também só pai, mãe, filho, filha, mas engloba os avós, tios, primos, primas, cunhado, que é um relacionamento de família difícil, né? Mas aquela pessoa, você falar que lá não tem mais jeito, Deus tem jeito para aquela pessoa. Deus pode transformar a vida daquela pessoa. Deus pode restaurar a família, a casa. Eu tenho um exemplo de um compadre meu, que a mulher dele separou dele, eles casaram, ela era novinha, ela tinha acho que 13 anos, 14 anos, ela era bem novinha, eles casaram. Só que chegou um momento de casamento, depois de muitos anos, ela enjoou na visão dela, falou, eu nunca tive outro namorado, só tive você, eu vou viver minha vida, eu vou curtir minha vida. E quis separar e separou. Coitado, isso para ele foi o fim, né? E aí ela foi curtir a vida, viver aí na balada e tal, ter outros homens e tudo. E esse compadre meu, todo mundo falava assim, ô rapaz, toca a vida, paciência, não deu certo, não deu certo. Né? Vai procurar outra pessoa, né? Tenta anular o matrimônio, anular, né? Porque o matrimônio, ele tornar ele nulo, não anulável, né? Anulável é aquilo que, né? Nulo é aquilo que não existiu, anulável é aquilo que existiu, mas foi anulado. O matrimônio, quando você proclama nulidade, é porque ele não existiu, né? Em tese, faltou alguns requisitos. E ele falando, não, eu vou restaurar minha família de volta. E eles já tinham filhos, tinham 2 filhos. Não, eu acredito na minha família, eu acredito. E isso ele começou a participar da renovação, grupo de oração, virou pregador e foi indo, e ela curtindo a vida, e ele orando e pedindo a Deus. E aí foi mais ou menos, salvo engano, eu acho que foi quase 10 anos desse jeito. Aí ela chegou um dia, nele, foi lá na igreja atrás dele, saber que ele estava lá, virou para ele e falou assim, olha, eu errei, eu fui por um caminho que eu me arrependo muito, me machuquei muito, me magoei muito, me sinto uma prostituta, eu vim te pedir perdão e eu te peço de joelho, quero saber se você me aceita de volta. E aquilo foi assim algo que marcou aqui a comunidade. Porque ninguém mais tinha esperança, só ele. Ele acreditou, ele orava, ele pedia a Deus, ele jejuava. Ele falava, a minha família vai ser restaurada. Ela vai enxergar a verdade, o Espírito Santo vai revelar a verdade para essa mulher. E restaurou a família, voltaram,
todo mundo junto. E o que aconteceu um tempo depois, eles já estão com um pouco mais de idade, tiveram mais um filho. Um filho mais novo, como diz a rapa do tacho. Então, olha como Deus coroou essa união, né? Como Deus é bom. Aquela misericórdia que eu citei lá no final, lá no início, né? Por 1000 gerações. Então, irmãos, vale a pena acreditar. Né? Há situações que a gente tem que buscar ajudas profissionais, igual o Roberto Ricardo, ele é terapeuta familiar, excelente. O Roberto Ricardo é um homem de Deus, ele tem um discernimento para essas orientações de casais, terapia. Só que o que acontece? As pessoas, às vezes, ele vive disso, né? As pessoas querem que cobra barato ou faça de graça, aí ele teve a formação muitos anos, ele tem que cobrar, né? Ele vive disso. Às vezes as pessoas acham caro pagar uma terapia dessa, mas eu vou falar um negócio para vocês. Isso salva casamento. Isso ajuda o seu filho a ter outra visão das coisas, seu adolescente. Vale muito a pena, sabe? A gente vale a pena buscar ajuda. Às vezes você não está dando conta, busca ajuda na comunidade. Esse grupo de vocês de oração é importante, casais, porque vocês podem se ajudar. Né? Vocês têm com quem se apoiar. Né? Vocês têm o padre da paróquia, vocês têm esses profissionais, mas profissionais que realmente compreendem a dimensão da família, porque dependendo para onde você for, o cara vai falar, não, você tem que viver a sua vida. Ele vai te vender a mentira que a TV vende. Seja feliz, o importante é você ser feliz, não importa como. E é a maior mentira que o diabo plantou por aí e o povo acredita nisso, né? A gente tem que ser feliz 24 horas por dia. Você vê o Instagram ali, o Facebook, todo mundo rindo, dando risada, essa coisa boa, maravilhosa. Nunca vi ninguém postando foto descabelada, ou no momento de raiva, ou no momento ali de ira, ou sei lá o quê. Ah, que tô quebrado, não tem dinheiro. Só vê coisa boa, né? Uma ilusão. E a vida real, a gente tem problema, a gente tem dificuldade, né? A gente tem intolerância, às vezes a gente tem momentos difíceis, mas nada impede a gente de mudar, de voltar atrás, de desejar a graça de Deus na nossa casa, na nossa família. Por isso, neste momento, eu quero convidar vocês, quem se sentir à vontade, quiser fechar os olhos, a gente fazer um momento de oração simples mesmo, sem muita coisa. Realmente a gente se entregar a Deus, a graça de Deus. Eu convido você a fechar seus olhos para você não se distrair. Coloca agora na presença do Senhor aquilo que você viveu durante esse dia, aquilo que você viveu durante essa semana. Se despoje nas mãos do Senhor, se foi algo bom, se foi uma vitória, se foi uma derrota, se foi um momento difícil, seja em casa, com a família, seja no trabalho, aonde quer que seja. Eu te convido a colocar nas mãos do Senhor agora, nesse momento. E nesse momento de entrega, eu te convido também a reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. Vai reconhecendo as suas falhas, os seus pecados. Quem não tem um pecado, né? Atira a primeira pedra. Falando, Senhor, me perdoa. Senhor, cada um sabe a sua intimidade. Você não tem que falar, né? Fala, Senhor, me perdoa, eu não quero fazer mais isso, mas eu não consigo deixar de fazer isso. Senhor, eu não quero mais tratar dessa maneira, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade. Vai sendo sincero com Deus. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada, apesar de eu ser novo, mas o que eu aprendi muito é que Deus ama muito a sinceridade do nosso coração. Ele sabe tudo, ele vê tudo, mas quando eu abro o meu coração a Deus, isso se alegra. As comportas do céu se abrem de volta. Por isso agora, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, abra mesmo o seu coração a Deus. Ele pode te sondar, ele pode realmente ver aquilo que você tem vivido, aquilo que você tem passado. Ele sabe de todas as coisas e ele pode te dar essa graça, ele pode te perdoar. Ele pode realmente fazer com que você seja um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus. Senhor, te pedimos neste momento, com a graça do teu perdão, com a certeza da tua misericórdia proclamado pela tua palavra. Senhor, derrama sobre nós agora o teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, derrama sobre nós de forma abundante a tua graça, a tua unção. Meu Deus, o Senhor sabe das minhas fraquezas, sabe das minhas limitações, mas também o Senhor sabe do meu coração, lá no fundo, o desejo que eu tenho de ser um homem de Deus, o desejo que eu tenho de ser um homem de fé, o desejo que eu tenho de entregar a Ti cada dia mais e mais, a minha família, meu Deus, o Senhor sabe dos meus desejos, lá no fundo do meu coração, o Senhor tem poder para sondar, meu Deus. Por isso agora, clamando a Tua misericórdia, eu peço o Teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus agora. Vem sobre esses meus irmãos que neste momento estão participando dessa oração, sobre a casa deles, a família de cada um. Derrama a tua unção, Espírito Santo. Vem fazer nova todas as coisas. Vem santificar cada dia mais essas famílias, esses pais, essas mães
esses maridos, esposas, filhos e filhas. Santifica com a graça do teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo possa nos ensinar, meu Deus, a buscar as virtudes divinas, a ser homens e mulheres que não mentem e falam a verdade, que buscam fazer aquilo que é melhor na graça, no teu amor, na tua misericórdia. Que possamos, Espírito Santo, ter a graça de não deixar a cólera tomar conta das nossas decisões, das nossas palavras, das nossas atitudes. Que possamos saber ouvir mais, aconselhar mais, ter mais amor, amar verdadeiramente. Porque a hora de amar é agora, Senhor. Porque como a gente viu no vídeo, no início do grupo, às vezes a gente quer mostrar amor depois que a pessoa está no caixão, ou foi para debaixo da terra, aí não resolve. O momento de amar é agora. O momento de amar é nesse instante. É pela graça, pela tua misericórdia. E o Espírito Santo põe muito forte no meu coração. Eu não conheço nenhum de vocês, eu sei o que vocês vivem, né? E não tenho que saber. Mas o Espírito Santo fala no meu coração que tem algumas pessoas que precisam perdoar. Eu não sei quem, não sei se é na família, se é em algum outro lugar, mas ele mostra muito claro isso. Ele dá essa palavra na minha mente, essa visualização da palavra perdão, que essa falta desse perdão tem atrapalhado uma bênção de Deus na sua casa. Por isso, se você lembra, você peça a graça do Espírito Santo, porque muitas vezes não é fácil. Mas peça a ajuda do Espírito Santo, se você lembra. Se você não lembra, então pede para o Espírito Santo. Espírito Santo, me lembra, eu não estou lembrado que eu preciso perdoar alguém. Quem eu preciso perdoar? E vai orar ao Senhor nessa intenção, que Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. E isso é uma libertação muito grande, irmãos. Já aconteceu isso na minha vida, Deus mostrar para mim que eu achava que estava tudo bem, mas que eu precisava perdoar algumas pessoas, e eu falava que eu não tinha rancor de ninguém. E quando eu fui orar a Deus, Ele me mostrou quem eu precisava realmente perdoar. E foi uma libertação para a minha vida, para a vida das pessoas. Por isso agora, neste momento, Senhor Jesus, nós tomamos posse dessa revelação, que Teu Espírito Santo nos mostre que realmente aonde tem que abundar a graça do Teu perdão. Porque muitas vezes a gente fala que perdoa da boca para fora, mas fica o rancor lá no fundo. Peça a graça do Espírito Santo para limpar essa mágoa, limpar esse rancor. Se você não consegue, fala assim, eu não consigo, mas com o Teu Espírito Santo eu posso conseguir. Por isso, vem Espírito Santo, em nome de Jesus agora. Haja de forma poderosa sobre a vida desses irmãos. Senhor Jesus, abra as comportas do céu, meu Deus. Age, Senhor. Toma conta com o Teu Espírito Santo. Derrama o poder, uma unção nova sobre essas casas, sobre essas famílias, sobre cada um desses irmãos que estão neste momento dedicando o tempo a Ti, Senhor Jesus, se entregando a Tua graça, a Tua palavra. Vem, Espírito Santo, lavar, vem purificar, vem dar a graça do perdão, da libertação, meu Deus. Eu proclamo a libertação dentro da casa desses irmãos, dentro dessas famílias. Eu proclamo a quebra das correntes, meu Deus. Eu proclamo a abertura das portas que foram fechadas pelo pecado, pelo mal, pela inveja. Caia por terra agora, em nome de Jesus, todos os dardos, as setas inflamadas de Satanás sobre essas famílias. Que elas possam ser revestidas pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu, possam cobrir cada um de vocês, as suas famílias, essa missão, com o manto sagrado dela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado pela oportunidade, irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Continue essa missão, cada dia mais e mais bonita, de evangelizar as famílias. Grande abraço. Meu irmão, Deus te ajude, te abençoa. Foi muito bom, foi ótimo essa palavra que você trouxe para todos nós. Isso vai edificando o nosso grupo de casais, que tem uma história muito bonita e que cada vez mais pessoas como você vêm aqui para fortalecer essa nossa caminhada, dar motivação para nós. Nós precisamos disso, né? Todos nós precisamos de renovar